existe e existiu durante muitos anos no Brasil a tentativa de construir uma lógica de falsa miscigenação e um debate de democracia racial que é totalmente equivocado. Nós não equacionamos a disparidade socio-racial desse país. Estamos longe de equacionar. Assim, os dados são muito claros em relação a esse debate e qualquer um que pega transporte público no Rio de Janeiro entende a dimensão de que pretos vão para longe e brancos moram perto. A minha construção enquanto ativista, né, acho que o ativismo vem até vem antes dessa personalidade arquiteta, ele foi construído no lugar da moradora da Praça Seca. Eu, enfim, morei minha vida inteira na Praça Seca, numa comunidade chamada Loteamento, para vocês verem que nem nome a gente tem, né? É muito comum na Zona Oeste do Rio de Janeiro a gente ter, enfim, aglomerados, favelas com o nome de Rua 1, Rua E, ou simplesmente Loteamento 1, Loteamento 2, fica o número daquela formação territorial sem identidade. E eu me via muito assim, muito sem identidade nessa cidade do Rio de Janeiro. Grande momento falaram que as cidades e a gênese das cidades começa a partir dos portugueses, da chegada dos portugueses no nosso território, mas eu marco muito que o nosso maior problema começou, na verdade, a partir de 1808. Por quê? Com a chegada dos nobres e com toda, vamos dizer assim, o aparato de uma alta classe no nosso território, a gente ficou numa divisão clara entre os que importavam e os que não importavam. Essa primeira forma, essa primeira construção de um país, de uma cidade capital que mimetiza o que dá certo, e esse que dá certo europeu é construído para poucos. O lugar dos negros, o lugar da população que não importa, na verdade a população brasileira, porque vamos combinar, eram os que aqui estavam, os que aqui de fato trabalharam, permaneciam, construíam de fato o Brasil, foram colocados no restante. Ou que eu não via, que era a senzala, ou nos mucambos e nas construções mais afastadas da cidade. E mesmo a partir de 1888, né, com a falsa abolição da escravatura, a gente continuou perpetuando essa mesma lógica. A cidade que importa, que é a cidade branca, e a cidade que não importa, que é a cidade, na verdade, de todo o restante, da cidade, vamos dizer, não europeia. Num sistema capitalista que é basicamente escravocrata, onde o negro brasileiro era impedido de comprar terras, era impedido de assumir títulos de propriedade de modo geral, era impossibilitado de ter, por exemplo, comércio, você tem uma grande massa, uma grande classe trabalhadora que tem cor, que não tem também acesso ao território, não pode comprar, não pode ser proprietário. Então, qual é o território que sobra para essa população? As favelas, os quilombos urbanos, por assim dizer. E nessa idiosincrasia, né, de você continuar separando os que podem acessar terra e os que podem acessar riquezas e os que não podem, você vai construindo e consolidando na prática de construção, na prática de planejamento de cidade, esse tipo de quase que projeto velado de cidade. Falar que só apenas em 1982, um estado como o Rio de Janeiro começa a mapear nos mapas oficiais as favelas. Então a gente passa desde 1888, né, da falsa abolição, até 1982, a gente está falando de quase um século, de entendimento e visibilização desses territórios que, vamos combinar, aglomeravam grande parte da população precarizada e continua acumulando boa parte da população precarizada das cidades. Quando você coloca 30% da população em favelas, e desses 30% você sabe que em determinadas favelas a gente chega a ter 80%, 85% da população negra nesses territórios, é um projeto claro de retirada de possibilidades outras e de acesso a uma outra cidade. Então, tem duas cidades projetadas, altamente projetadas. A cidade que mata, que extermina, que retira direitos, que é a favela, que nada mais é do que uma senzala contemporânea,
muito parecido com o quarto de despejo de Carolina. E você tem a cidade que pseudo-funciona, porque para o Estado, que é nada mais, nada menos do que um braço aparelhado e operativo desse sistema genocida, desse sistema da necropolítica, ele pode se constituir enquanto ausência, mas ele é extremamente presente na perpetuação desse modelo. Quando eu coloco arma, primeiro, ao invés de um projeto de qualidade e qualificação do território, quando eu coloco o PP ao invés de escola, eu estou estabelecendo um projeto, eu estou inserindo essa favela numa dinâmica de orçamento, de planejamento, que é muito contundente, que é muito consistente, inclusive. Eu rebato em todas as minhas falas, todos os meus debates, essa discussão de que existe uma cidade partida, existe um Estado ausente. O Estado está muito presente nesses territórios e o debate é que ele está presente com um projeto de extermínio. Porque é impensável a gente não refletir sobre a concentração de negros em determinados territórios e a concentração de brancos em determinados territórios. O mapa de cor do Rio de Janeiro é uma aberração. Existe um apartheid urbano construído na cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade maior em número de negros fora de África. A gente fala pouco sobre isso, mas esse é o retrato étnico-racial dessa cidade. Por que a gente não reflete sobre isso? Por que a gente perpetua pretos e mestiços vivendo em determinado lugar da cidade e a gente perpetua o fato de andar às 10 da noite em bairros como Ipanema, a gente só achar negros servindo às mesas dos bares? Existe uma distância clara colocada que não é só de renda. As políticas públicas elas vêm muito a reboque da construção da dimensão racista da nossa sociedade. O desenho macabro da habitação, e aí falando que tem duas dimensões da necropolítica, né, da biopolítica, a gente pode escolher qualquer um dos termos nesse caso. Tem a dimensão da casa, do apagamento desse lugar, da existência do negro nesse contexto da família, da composição familiar brasileira, num determinado momento. A gente tem a senzala, no segundo momento a gente tem a cozinha próxima à senzala, porque quem cozinha são as mulheres negras. E aí essa cozinha vai se acoplando à medida que a tecnologia do fogão vai melhorando, não necessariamente porque a gente tem um avanço dos direitos garantidos das cozinheiras negras, elas continuam ali perto do quintal, perto da senzala. Essa casa vai compactando, esse lote vai diminuindo, a cozinha ela é colocada ainda como um espaço coletivo de alimentação, mas aquela escrava continua naquela cozinha. E aí, quando eu tenho a alforria, eu crio a lógica do quarto de empregada, né? Porque ela, na verdade, não tem mais um lugar fora da casa, ela precisa estar dentro da casa para continuar me servindo. E eu tenho esse modelo perpetuado até hoje no modelo contemporâneo da casa brasileira. Aquela casa, aquele apartamento, são entregues com a unidade da empregada doméstica, né, com o lugar da empregada doméstica e com o elevador de serviço, funcionando para carga e para pessoas, né? Esse desenho, que é um desenho muito racializado da casa brasileira, é acompanhado de um modelo racializado de construção de cidade. Essa senzala, ela está longe. Antes, na tipologia da casa, ela é um compartimento e agora ela é um bairro. Tem o bairro da senzala. Então, os meus trabalhadores, que são pretos e mestiços, estão em determinado lugar. Esse lugar pode ser afastado da minha área de cidade que definitivamente importa e que é a área embranquecida, ou ele é um espaço nesse mesmo bairro porque eu quero pagar menos por aquele funcionário. Hoje, né, num retrato de 13 milhões e 400 mil desempregados, a maior dificuldade dos trabalhadores aqui do Rio de Janeiro de conseguirem postos de trabalho é morar longe.
Porque o empregador não quer pagar 2, às vezes 4, 6 conduções para esse deslocamento. Então, quem é o cara que entra primeiro nos dados de desemprego? O sujeito que mora longe. E veja bem, foi o mesmo sistema do capital produtivo que empurrou esses caras para fora. É o mesmo sistema que agora não possibilita que ele seja empregado, porque ele ficou caro. O Rio de Janeiro anda em colapso, e aí tem 2 dimensões do colapso. Existe um colapso endêmico, que acontece em determinados locais, que já está em curso. E as pessoas desse território já vivem numa lógica cotidiana de violência, de ausência de direitos e de presença contundente do Estado no sentido de eliminar os problemas territoriais. Esse é um ponto. O outro ponto, e que é o colapso que mais me apavora, é o colapso que acaba perpetuando o modelo. Fazendo uma comparação aqui, que o Estado ele virou um inimigo público do povo em 2 dimensões, matando à base da bala e matando à base da caneta. Eu me debruço muito no debate da eliminação das pessoas à base da caneta, das políticas públicas que são implementadas ou que deixam de ser implementadas e que são mortes anunciadas a longo prazo. Se a gente pega aquelas favelas ali no entorno de Pilares e compara com os dados tanto de transporte quanto de saúde pública, as crianças que estão matriculadas na rede de ensino hoje, de Pilares, e as crianças que estão matriculadas na zona, nas escolas particulares da Zona Sul, as crianças de Pilares vão morrer mais cedo. Elas vão ter uma expectativa de vida, às vezes, 12 anos menor do que as crianças que estão tendo aula agora. Se a gente pegar a qualidade da água que alguém que está na favela do Muquiço tem acesso, e a qualidade da água de alguém que está em Laranjeiras, essa água é totalmente diferente. E aí falando que não é só a garantia da empresa pública SEDAI ou a garantia, é a qualidade da habitação desse indivíduo. A gente está falando que no Brasil, mesmo depois de mais de um século de abolição da escravatura, a gente não tem o debate de qualidade da casa das pessoas. E isso tá diretamente ligado à sensualização da condição de vida das pessoas. Não importa, de uma forma bem contundente, da onde aquele sujeito, aquele meu servo, vem, onde ele está. Não interessa. Assim como não interessava no século XVII, nas alcovas e nas camas de palha que eram colocadas até então para os escravos. Eu não quero saber dessa habilitação. A gente perdeu algumas oportunidades nesse período democrático popular que a gente passou. Essa é que é a verdade. À medida que a gente tinha e fizemos muitos avanços, a gente perdeu a oportunidade de fazer uma revolução cultural nesse país. A gente tem ainda o desafio de falar de nacionalismo, de brasilidade, do que é ser brasileiro para a maioria da população. Essa desconstrução dos últimos anos, que obviamente não só Bolsonaro, mas toda essa corja conseguiu consolidar, se deu muito concretamente porque o brasileiro tem muita dificuldade de entender de si, saber de si, em todos os âmbitos, seja no âmbito da arquitetura, da cultura, do legado cultural, das artes. O brasileiro tem muita dificuldade de se ver e se reconhecer e ainda mimetiza uma lógica e tenta e quer alcançar uma lógica eurocêntrica que não é dele. E agora, mais recentemente, uma lógica, veja bem, estadunidense de nação. De fato, em que medida os negros brasileiros foram inseridos na dinâmica cultural e social do país? Me dói perceber que, na minha geração, eu sou uma minoria, porque a grande maioria continua nem, continua na precarização, continua desinformada, continua acessando informações erradas, continua se embranquecendo, continua não entendendo de si. Então, acho que a minha tarefa enquanto preta é muito dialogar com esses pretos que ainda não entendem de si. Eu quero um novo modelo de país, eu não quero o Brasil que está aí. E qual é o Brasil que eu quero?
Eu quero um Brasil preto, popular, periférico, com cara de mulher, com cara de povo, com cara de pobre, com cara de gente. E me debruço exaustivamente, diariamente, para fazer isso acontecer. Tainá é meio isso.